Olá pessoas, vamos falar um pouquinho mais sobre histeria? Hoje nós vamos falar de uma forma de histeria que é a histeria de conversão. Então, o que seria de fato essa conversão? Por que ela é tão importante? Vamos ver primeiro o conceito histórico, né? Freud, quando ele estudava a histeria, ele percebeu que tinha alguns pacientes que não reagiam com o medicamento, não reagiam com o procedimento ali adotado no consultório médico, né? Isso chamou atenção. Por que será que essas manifestações, essas reações somáticas, elas não melhoram? Por que será que elas não passam? Né? E é isso ele começou a estudar, né? Naquele tempo também ele já estudava bastante a histeria, e ele percebeu que tinha uma relação com a libido. Né? A histeria ela vem desse processo da libido, de uma não realização no mundo externo, e que isso vai depois ser realizado de forma somática. Então ele percebeu esse movimento e ele também percebeu que era diferente da questão da angústia. Nós temos aí a histeria de angústia, mas esse processo era diferente, não era algo vindo do que angustiava, e sim algo que era rápido, imediato, era uma reação muito mais rápida, né? Então ele percebeu que essa libido que não era realizada, que não acontecia ali na realidade, era transformada aí em uma energia, e essa energia ia refletir nos nervos, ia refletir no corpo, né? Então era uma forma de exprimir pelo corpo uma situação recalcada, algo que não foi realizado, algo que não foi de fato transformado em prazer, né? Nós temos essa questão da tensão e do prazer, né? Então, quando há uma tensão muito grande, a nossa mente ela precisa dar vazão a essa tensão para que ocorra o prazer. E na impossibilidade de acontecer isso na realidade, isso vem para o corpo como uma forma de dar vazão a essa libido para que se possa então ter uma certa forma de prazer. E a histeria vem nesse contexto, né? Nessa realização rápida de um prazer, de uma libido que foi impedida de acontecer na realidade. E um detalhe importante também é que, assim, muitas vezes a pessoa ela tem dores de cabeça. E num dia dor de cabeça, no outro dia dor de cabeça. E parece que é cronometrado, começa sempre no mesmo horário. Isso pode estar relacionado, sim, a uma histeria de conversão. Algo que está acontecendo, um processo que ela está passando e que ela não consegue dar vazão, não consegue se desvencilhar daquela representação, e aquela representação vai acabar ocorrendo no corpo. Por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas reclamarem: poxa, olha, de tempo em tempo eu tenho essa dor, de tempo em tempo acontece aquilo, sempre que tem essa situação eu tenho essa somatização. O que seria essa somatização? Essa representação da histeria, daquela libido que foi impedida de acontecer e que foi reagir no corpo, né? Então pode haver aí uma forma de libido que ela é mantida sempre na mesma região corporal, como por exemplo uma úlcera, como por exemplo uma gastrite, né? Que é sempre na mesma região corporal, no sistema digestório, mas isso também pode migrar, né? O que pode acontecer é que quando não se encontrou aquele mesmo caminho para ter essa realização, esse gozo, né? Ah, a histeria ela pode mudar, o sintoma pode mudar de lugar, o caminho pode ser outro para que se tenha mesmo prazer, né? Então, nós vemos aí que o próprio psíquico da pessoa vai escolher um outro caminho, um órgão que esteja apropriado, baseado naquela representação, né? Então, cada órgão também vai ter aí uma carga emocional recebida, uma energia recebida baseado naquilo que está sendo tratado. Por isso que nós vemos, por exemplo, pessoas que chegam em épocas que elas falam assim: nossa, estou sentindo com o meu corpo pesado, parece que minhas costas estão doloridas, estou tenso, preciso aí de uma massagem para liberar esses nós que estão na minha musculatura. Ou seja, pode ser uma representação dessas histerias que vão sendo depositadas aí no músculo, nas costas, por exemplo, e a pessoa de alguma forma está dando vazão a essa histeria. Vemos também dores nas pernas, né, como por exemplo épocas de estresse: poxa, minhas pernas estão doloridas, né? Não é o cansaço físico, é diferente, mas sim uma representação dali de uma dor que apareceu,
né, de repente. Então nós vamos ter essa questão do sujeito, né, essa questão do sujeito escolhido para ter essa reação corporal. Isso nós temos várias coisas, como por exemplo a hipertensão mesmo, ela pode ser uma representação aí de uma histeria, uma úlcera, como comentado. Né? Então, quando a gente fala aí de uma histeria, a gente está falando aí de uma ligação simbólica, tem uma representação, né, entre o que está recalcado e a parte do corpo que está adoecida, que está dolorida, que está sofrendo com essa energia que foi depositada de uma forma de gozo. Né? E assim, sempre que tem essa questão de histeria, nós vamos ligar a essa representação. Quando nós falamos da psicossomática, não há esse trabalho, né? Ou seja, a ausência do trabalho de simbolização. Então, por isso que nós falamos que o sintoma, na verdade, é uma forma de gozo, né? Que é um termo lacaniano. É uma forma do gozar, né? Que é uma forma de realizar, de ter esse prazer. E aí nós chamamos isso, então, de sintomas. Mas também aí nós podemos falar de um ganho secundário. Né? Por que é um ganho secundário? Já que aquilo não foi realizado no mundo externo, né? Na realidade, o que acontece? O corpo ele passa a ser esse meio para essa realização. Por isso que nós chamamos aí de um gozo. Né? Por isso que o corpo é onde a mente goza. Né? E então é uma nova forma de ter prazer. Por isso que nós falamos aí de um ganho secundário. E um termo importante que também era usado era a solicitação somática. O que é essa solicitação somática? É justamente vinha nesse estudo de Freud, quando ele disse que havia uma conversão da dor psíquica em dor física. Isso foi chamado então de uma solicitação somática. É uma forma de solicitar ao corpo que dê vazão àquele prazer que não pôde ser realizado. Isso pode vir, por exemplo, de uma pessoa que gostaria de falar alguma coisa para alguém, que gostaria de representar alguma coisa, e ela não faz isso, ou ela não fala isso, ou ela guarda para ela naquele momento e passa a ter aí uma certa somatização. Nós vemos também bastante a questão da dor na garganta, né? Aquelas pessoas que não conseguem falar, ou aquelas pessoas que então têm o asco, né? O enjoo, a vontade de vomitar. E tudo isso vem de um processo aí de somatização que pode ser resultante aí de uma histeria. E por que eu digo pode ser? Podem ter outros mecanismos, outras formas também de ter esse processo. Né? Lembrando que o corpo é esse lugar onde a libido que não foi realizada vai se instalar. Né? Então, por isso que nós falamos que a histeria é uma forma rápida, é uma solução muito rápida de ter o prazer. E aí sim também nós ligamos aí uma questão de um ganho secundário. Por isso também que várias pessoas têm dor de cabeça em tal horário certinho, é cronometrado. Por quê? Porque é a forma que a pessoa tem de dar vazão, por exemplo, a um dia de estresse. Então, como aquele estresse não pôde ser solto, não pode ser externalizado, ou um confronto, uma briga, por exemplo, que teve e ela guardou algumas coisas dessa briga, isso não foi externalizado, a própria mente vai tomar um caminho. E qual é esse caminho? Como o exemplo dado, criar uma dor de cabeça para ter essa oportunidade do prazer. Por isso que é muito importante a gente estudar esses processos, entender esses processos, fazer uma análise para saber de onde isso está vindo, o que gostaria de ter sido realizado e não foi, o que gostaria de ter sido falado e não foi. Né? E aí nós trazemos também uma ideia de um masoquismo. Por que um masoquismo? O nosso corpo ele é considerado assim uma zona erógena. Né? E quando nós falamos dessa pulsão, né, que vem aí para o interior, que vem aí para uma forma de somatização, nós estamos falando em causar dor a si mesmo, que nós chamamos então de uma pulsão de morte, causar dor a si mesmo. E por isso que nós ligamos então ao masoquismo, um masoquismo erógeno, né, já que a intenção é causar dor a si mesmo e se satisfazer. Né? Quando nós falamos de erógeno, nós ligamos aí a eros. Né? Então, essas zonas eróticas, ou seja, zonas de prazer, vão funcionar dessa forma. Né? E uma frase interessante
que Lacan trazia é que é pelo gozo que a verdade vem resistir ao saber. Ou seja, quando nós temos essa realização através da somatização, é uma forma da nossa própria mente não trazer aquilo que a gente gostaria de dizer. Ou seja, foi dado um caminho para essa libido, mas um caminho que foi a somatização. Uma dor corporal, uma dor muscular, uma úlcera, uma gastrite, um asco, né? Uma hipertensão, que é justamente uma forma de prazer para aquilo que não foi externalizado. Então, isso é histeria de conversão, aquilo que se converte para o corpo, mas que não vem de uma angústia, não vem de algo que foi de fato recalcado por um sofrimento, por uma dor. Né? Mas e você, já teve essas dores de cabeça assim que insistem em prosseguir? Já teve épocas de estresse que você falou, poxa, que dor nas costas, que dor nas pernas? Já teve aquele momento que você sentiu aquele enjoo por alguma situação, mas que nada saía, era só aquela sensação de mal-estar? E isso pode estar ligado, então, a uma histeria. Me conta aí nos comentários. Um abraço e até a próxima.